Um olhar diferenciado, é isso que a lei do cordão de girassol veio trazer para milhares de pessoas com deficiências não visíveis. O que você não vê, este cordão de girassol vai te fazer enxergar. Ele é um símbolo para identificar pessoas que têm deficiências ocultas. Não tem quadro sintomático físico, não dá para ver. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno oculto. Se a gente falar de TDAH, um transtorno oculto, TOC, um transtorno oculto, e aí vem a classificação, o reconhecimento através do cordão de girassol. Liane é mãe de Andrés, que tem o transtorno do espectro autista, nível 3. A aparência dele você realmente não percebe, não tem nenhuma característica física, e sim de comportamento. Então, além de muita agitação, então eu não consigo fazer várias coisas com ele, em casa ele tem uma dependência de mim praticamente o tempo todo, tanto na alimentação, quanto para tomar banho, para ir no banheiro ele precisa de suporte. Assim como o girassol busca a iluminação solar, o cordão veio para iluminar dias cinzentos, marcados por constrangimentos que Liane e Andrés já enfrentaram. O Andrés é uma criança muito legal, de vez em quando ele tem umas agressividades assim que você, quando vai ver foi, né? Do nada ele tem, por conta de sensor e tal, então ele tem às vezes umas crises de agressividade. E isso é muito difícil para uma pessoa que está do lado entender, não é legal as pessoas te olharem feio. Eu já ouvi uma vez, essa para mim foi a pior. O Andrés estava tendo uma crise, ele me deu uns tapas e eu estava tentando conter ele no supermercado e um pai passou e falou assim para a criança: filho, nunca faça isso com a sua mãe. Eu olhei assim e eu me senti muito mal com essa situação. Situações que levaram o governo federal a aprovar uma lei que oficializa o cordão de girassol para identificar pessoas autistas ou com outras deficiências ocultas. O uso do cordão é opcional, mas ele tem sido um importante passo para a inclusão e conscientização das pessoas. À medida em que a identificação é feita para o público, os pais irresponsáveis daqueles que têm deficiência oculta acabam enfrentando menos constrangimentos sem ter que explicar toda hora porque eles estão, por exemplo, em filas ou assentos preferenciais. Fila de supermercado, porque assim, as pessoas às vezes nem sabem que ele tem o direito de estar naquela fila. Então, a partir do momento que você tem um crachá de identificação, a pessoa já fica constrangida de te constranger, né? Então, eu acho que fila de supermercado, assento prioritário em ônibus, aeroporto é muito importante. O cordão de girassol pode ser fundamental em momentos de urgência. Foi o que aconteceu com Janaína. Ela é autista nível 1 e voltava para casa dentro de um ônibus lotado durante um temporal. Começou aquela situação, enchente, água subindo, pessoas no ônibus falando, aquele barulho, ambulância, sirene. E aquilo foi me deixando tão apavorada que eu fiquei com crise de pânico mesmo, né? A minha voz não saía, eu não conseguia pedir ajuda para as pessoas. Foi isso que foi muito importante, o colar do girassol, porque ele identificou para as pessoas que eu precisaria de ajuda. Eu mostrei para o moço, sem falar nada, ele pegou o celular e começou a pesquisar como ajudar uma pessoa autista num dia de crise. Por meio da conscientização, Janaína e Liane esperam que as peças desse quebra-cabeça se encaixem de vez. O lugar é pequeno, principalmente, que nem na padaria perto da minha casa. Quando eu fui com ele a primeira vez, eu tive que ir lá no caixa e falar: ó, eu vou furar a fila por uma questão de prioridade. Aí a pessoa do caixa chamou a gerente para perguntar se podia. Então, assim, as pessoas infelizmente não têm conhecimento. Então, é muito importante fazer esse tipo de divulgação. Com a lei agora nacional, vai se abranger mais e mais as divulgações das redes sociais, da televisão, do jornalismo. As pessoas vão ter mais consciência de que nós precisamos ter um olhar diferenciado.